A psicologia por trás do consumo desenfreado. Você faz parte daquele time de pessoas que vivem aproveitando promoções imperdíveis de itens aleatórios e depois se depara com uma sensação de vazio interno? Você já utilizou o consumo como uma válvula de escape naqueles momentos de tristeza, estresse ou até mesmo tédio? O que muita gente não sabe é que esse comportamento de consumo exagerado, exacerbado, ele não está meramente ligado a uma falta de controle da pessoa, e sim a algo um pouquinho mais complexo que envolve o funcionamento do nosso cérebro. Eu sou a Luana, estou indo aí para a sexta fase do curso de psicologia, e aqui no canal eu falo exclusivamente sobre psicologia. Psicologia dentro do mundo acadêmico, né, voltada aí para pessoas que têm a intenção de fazer psicologia e querem saber um pouquinho sobre o curso. Psicologia também na vida cotidiana, então esporadicamente aí eu trago alguns temas que eu considero importantes e eu tento trazer eles aí sobre o viés da psicologia, como é o caso do tema desse vídeo. Eu gosto muito desse assunto de consumo consciente, né? Eu assisto muitos vídeos assim de estilo de vida mais minimalista, mais essencialista, né? Viver com o necessário, consumir de forma consciente. Então eu decidi trazer esse tema aqui para o canal sobre esse viés da psicologia, né? O que que a psicologia tem a contribuir nesse tema, o que que ela fala, né, sobre essa sociedade do consumo. E eu começo a introduzir esse tema trazendo aquela famosa frase do colega René Descartes, que ele dizia assim, ó: penso, logo existo. Ou seja, o Descartes trazia essa ideia de que se eu penso, né, o ato da consciência, o ato de pensar, é a prova da própria existência. E na sociedade de hoje, né, atualmente, a gente vê o consumo, logo existo. Para eu existir nesse mundo atual, eu preciso estar consumindo. Se eu estou consumindo, eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou deixando a minha marca no mundo. E se eu deixo a minha marca no mundo, aí sim eu existo. E dentro dessa ideia, né, de consumir para existir, vem aquela ilusão de que o consumo ele sempre vai trazer felicidade. Ele sempre vai trazer satisfação. E as mídias sociais, elas desempenham um papel muito importante nesse comportamento de consumo exacerbado. O tempo todo nós somos bombardeados com muitas informações, com muitas propagandas, né, com promoções imperdíveis, com descontos imperdíveis, descontos estes que só acontecem hoje. Esse desconto ele não vai ter amanhã, ele só vai ter hoje. O tempo todo a gente é bombardeado, né, com esse sentimento de urgência. E essa urgência, né, que é aflorada pela mídia, ela gera o desejo, desperta o desejo. E o desejo, ele gera aquele impulso de compra que resulta no consumo, mas o consumo, pasmem, não é garantia de satisfação. Às vezes, é até mais garantia de frustração, de decepção, do que de satisfação. Muitas vezes a gente está muito empolgado para comprar determinado item, determinado produto, e aí a gente compra e a gente não sente aquela satisfação. Poxa, mas eu estava querendo tanto determinado produto, por que que agora eu comprei, eu não tô com aquela satisfação que eu esperava ter? Por que que eu não tô tão feliz agora que eu adquiri esse produto, se eu queria tanto ele? E é exatamente aí que a psicologia entra. Muitas vezes a pessoa compra não porque está precisando de fato daquele produto, mas está fazendo o consumo compensatório. O consumo compensatório, ele acontece quando a pessoa nem sequer precisa de determinado item, mas ela compra para compensar uma falta, para compensar talvez uma outra área da vida dela que não está tão legal assim. Então ela compra não pelo produto em si. A compra, ela é feita muito mais por uma sensação ali que ela está vivenciando e ela acaba descontando nesse consumo, né? Como se aquele produto ele fosse a solução do problema, como se aquele produto fosse a peça que faltava no quebra-cabeça dela. E muitas vezes não é o produto que vai trazer satisfação. Na maioria das vezes, essa falta que ela está sentindo, essa sensação de que algo está fora do lugar, não vai ser preenchido com a compra de um produto.
E aí, o consumo ele se torna uma tentativa fajuta de preencher um vazio que claramente não é material, que claramente não vai ser solucionado com a compra de mais um item aí que talvez você nem precisava, que talvez vai ficar parado na sua casa, que talvez não vai trazer utilidade nenhuma para o momento de vida que você está vivendo. E além disso, né, além desse consumo compensatório, quando a pessoa compra não porque de fato precisa do produto, mas sim porque ela está tentando preencher um vazio em alguma outra área da vida dela, existe também toda a questão química, né, que acontece ali no cérebro no momento da compra. Quando nós compramos algo, o nosso cérebro, ele libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, né, muito fortemente aí associado à satisfação, à felicidade, ao prazer. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado por aí que dopamina é o hormônio da felicidade, né? A gente vê muito aí nas mídias essa frase, né, que circula. Só que o ponto é que a dopamina, ela tá muito mais ligada ao processo pré-compra. Ou seja, quando a gente está ali idealizando comprar aquele produto, onde a gente está imaginando aquele cenário perfeito que vai se formar quando a gente fazer a aquisição daquele produto, é aí que a dopamina é liberada. A dopamina, ela não é associada a uma satisfação duradoura, a um prazer permanente. Ela é muito mais associada à expectativa de uma recompensa. Ou seja, quando eu estou naquele processo pré-compra, aquele processo antes da compra, eu estou fazendo várias idealizações, eu estou pensando a recompensa que eu vou ter quando eu comprar aquele produto. Eu estou idealizando, eu estou criando o cenário perfeito. Eu estou achando que aquele produto vai solucionar todos os problemas da minha vida. E é nessa expectativa, é nessa ânsia de ter que a dopamina é liberada. Ou seja, a dopamina ela é liberada no processo pré-compra, quando a gente está naquela expectativa de receber uma recompensa. Recompensa essa, né, que a nossa mente ali imagina que a gente vai receber quando fazer a aquisição desse produto. Então esse neurotransmissor, ele é liberado quando a gente está naquele processo de vou comprar, e não quando a gente já comprou. E aí o que que acontece, né, a gente está ali naquela expectativa, naquela ânsia de ter, e quando a gente realmente faz a aquisição desse item, quando a gente realmente adquire esse produto, a dopamina que estava lá em cima, ela acaba despencando. E quando o efeito, né, desse neurotransmissor passa, o que fica muitas vezes é o arrependimento. Arrependimento porque eu comprei mais uma vez um item que eu não precisava. Arrependimento porque eu aproveitei uma promoção achando que era uma promoção ali imperdível e eu vi que eu facilmente poderia ter perdido essa promoção, que aquele item hoje não faz nenhum sentido para mim. E aí eu só estou acumulando mais um produto que vai virar uma tralha desnecessária dentro da minha casa. Aquele produto que eu acabei de comprar, ele já não é mais uma novidade para mim. Ele já não desperta curiosidade, ele já não significa algo novo na minha vida. E aí, se você permitir, aquele ciclo se inicia novamente. Você sente aquela necessidade de adquirir algo novo, você fica naquela ânsia de adquirir esse item, você adquire esse item, a sua dopamina baixa, e aí você entra nesse ciclo vicioso onde você tem muita expectativa de recompensa, a sua dopamina sobe, você adquire o produto, a sua dopamina baixa, e aí o que fica, né, é aquele sentimento de arrependimento, de opa, mais uma vez eu agi por impulso, mais uma vez eu cedi a essa vontade, a esse desejo de comprar. Mais uma vez eu escolhi não esperar um pouquinho para ver se a minha vontade iria permanecer, para ver se eu realmente continuaria com a mesma opinião referente à compra desse produto, porque às vezes quando a gente escolhe esperar um pouco para ver se aquela vontade permanece, a gente percebe que a vontade nem era tão forte assim, porque muitas vezes quando a gente não obedece, né, a esse desejo, a essa vontade naquela hora imediata, para ver se essa vontade vai permanecer, a gente percebe que ela não permanece, que ela vai embora.
Então, quando a gente faz esse movimento de dar um pouco de tempo, de criar ali um espaço de tempo até a aquisição desse produto, muitas vezes a gente vê que o nosso sentimento em relação àquele produto até mudou. Agora o que a gente quer é aquele outro produto. Agora o que a gente quer não está mais nessa loja, está naquela outra loja. E quantas vezes você aí que está me escutando já abriu lá o aplicativo do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee, e você realmente foi atrás de algo que você necessitava comprar? Quando foi que você pensou: "Poxa, eu preciso comprar tal coisa, estou precisando", e foi lá, abriu o aplicativo, digitou e realizou a sua compra? Quando foi que você agiu dessa forma e não ao contrário? Abrindo lá o aplicativo e procurando o que que você iria comprar hoje. O que que eu preciso comprar? Sendo que você nem de fato precisa. Você cria ali uma falsa necessidade de compra e escolhe ali no aplicativo o que que você vai comprar naquele dia, sendo que a necessidade, ela nem existe. Essa necessidade, ela foi criada por você, exatamente naquele momento. Eu acho esse tema de suma importância e eu acho muito importante a gente saber como que funciona esse processo químico, né, ali no cérebro, como que a dopamina ela age nesse processo pré-compra. E nesse vídeo a gente pôde perceber como que a dopamina age no cérebro, como que ela é liberada no processo pré-compra, associada fortemente a uma expectativa de recompensa, e não exatamente, né, uma satisfação, a um prazer duradouro. Eu espero que vocês tenham entendido aí como que funciona a liberação da dopamina no processo de consumo. Espero que vocês tenham entendido sobre o tópico ali de consumo compensatório, quando a gente compra não porque a gente precisa, mas a gente compra naquela expectativa de que o produto ele vai preencher um vazio que não é material. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido de alguma forma útil para você e muito obrigada pela sua companhia até agora. Tchau, tchau.